em nome de Jesus. E o diabo vai ser envergonhado e o nome do Senhor vai ser glorificado, ok? Vamos ler nessa noite o livro de Joel, no capítulo 1 e o versículo 4. Dentro dessa passagem bíblica, dentro desse texto, eu quero usar o texto e extrair desse contexto aqui algumas revelações a qual o Senhor trouxe durante esse dia ao nosso coração. Tu sabe que quando o pregador vai pregar, às vezes tem vezes que Deus muda a mensagem, né? Mas eu aprendi uma coisa, que o pregador, o homem de Deus, ele não recebe a revelação da mensagem no culto, ele já vem recebendo diariamente devido à sua meditação. Eu já recebi a revelação dessa palavra quando eu estava em casa, Deus já estava falando comigo. Agora eu quero traduzir ela e trazer ao coração dos irmãos nessa noite. Glórias a Deus. Livro de Joel, capítulo 1 e o versículo 4. Livro de Joel, capítulo 1 e versículo 4, que nos diz assim: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a lacusta, e o que ficou da lacusta comeu o pulgão. Pode tomar assento nessa noite com a tua Bíblia aberta, para que junto nessa noite nós possamos aqui meditar. Meus irmãos, o livro de Joel ele é muito conhecido de todos os leitores, simpatizantes da fé, e dos pregadores também, aqueles que gostam de esmiuçar, conhecer, se aprofundar na palavra. Nós sabemos que quando se fala em profeta, tem aqueles profetas maiores como Jeremias, Isaías, Ezequiel, são profetas maiores. Mas Joel está se destacando entre os profetas menores aqui. O livro de Joel está entre Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque. Na verdade, todo profeta, o livro ele pode ter pequenas páginas de forma resumida, como os livros desses profetas de Amós, Abacuque e Joel, mas a palavra de Deus é a mesma, trazida a Ezequiel, a Jeremias, a Isaías e outros profetas maiores. A palavra em si ela tem o mesmo poder, a mesma capacidade. Deus usou os seus profetas em determinados tempos. Tem aqueles profetas que são usados antes do cativeiro, e tem os profetas que Deus usou para profetizar dentro do cativeiro e depois que já tinham sido libertos do cativeiro. Então, para que os irmãos não esqueçam, tem os profetas que profetizaram antes do cativeiro, aqueles que profetizaram no cativeiro e os que profetizaram também depois do cativeiro. Mas Joel aqui, ele não está profetizando algo que alguém vai ser cativo, como Ezequiel profetizou. Ezequiel, quando estava profetizando, ele já estava cativo junto com o povo de Judá, de Israel, no rio Quebar. A história é conhecida de todos nós. E Jeremias também estava profetizando, mas Joel aqui não estava profetizando nenhum tipo de cativeiro, mas Deus aqui quer usar o Joel para profetizar sobre o povo a um despertamento. É bem conhecido de todos nós o livro de Joel, por ser um livro pequeno, meus irmãos. Ele está dividido em 3 capítulos, dividido em 75 versículos. Por exemplo, eu li 2 vezes toda a passagem de Ezequiel, todo o livro de Ezequiel, por ser apenas 3 páginas da Bíblia. Eu estou trazendo algumas explicações aqui, porque às vezes o pregador prega e vai para um lado, vai para o outro, e ninguém entende nada. Eu acho que a mensagem boa e agradável é aquela que tu explica, tu aprende, Deus fala, e tu vai para casa regozijando, amém? Glórias ao Senhor. Então o livro de Joel, meus irmãos, é dividido em 3 fases, e 3 fases vão se destacar no livro de Joel. A primeira fase são as fases do gafanhoto, a qual eu quero mencionar nessa noite, extrair algo desse versículo que nós acabamos de ler aqui. A segunda fase é a fase do arrependimento. A terceira fase é a promessa futura do derramado do Espírito Santo. Irmãos, perceba bem que no livro de Joel, capítulo 2 e versículo 28, se destaca aqui uma passagem muito conhecida de todos os estudiosos, todos aqueles que gostam de pregar em evento, em campanha, em congresso, principalmente em congresso de missão. Quando se fala de avivamento, logo vem Joel capítulo 2, 28, conhecido por demais. Todo pregador gosta de pregar Joel capítulo 2, 28 e ir lá para Atos capítulo 2, e a seguir vai falar da promessa que
Os discípulos receberam quando Jesus disse: olha, ficai aqui em Jerusalém até que do alto sejai revestido de poder, ok? Esse versículo se baseia na promessa profetizada por Joel. Os próprios Jesus ali e o apóstolo Paulo, ele vai falar também dessa passagem, desse momento, desse poder, e vai lembrar a hora. Lembra que Joel profetizou lá, que nos últimos dias o Senhor derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Então está registrado aqui no livro de Joel. Os irmãos estão entendendo? Estão se alimentando da palavra? Nós estamos aqui aprendendo. Tão bom quando a gente consegue aprender algo mais acerca da palavra de Deus, né? Muitos fazem primeiro causa de profeta, gostam de entrar já direto no sermão, na revelação, e na verdade tu fala e as pessoas não conseguem ter entendimento do que aconteceu, qual foi realmente o fato que levou Deus a pedir que eles voltassem a se arrepender e voltar a buscar o Senhor. Por isso estou explicando alguns detalhes aqui. Então o livro de Joel é muito conhecido e destacado pelo capítulo 2 e 28, que o Senhor derramaria de uma promessa poderosa do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizariam, os velhos teriam sonhos, outros teriam visões, e ia ser graça maravilhosa derrubada, manifestada abundantemente sobre a todos aqueles que esperassem nessa promessa. E eu comecei a meditar nesse dia, e algo veio chamar a minha atenção, porque quando a gente fala de avivamento, a gente, como muito, já tem pensamento: ah, mas avivamento já aconteceu, foi lá em Atos dos Apóstolos, essa profecia já se cumpriu. No pensamento de muitos, o avivamento foi aquele avivamento que aconteceu. Para mim, na minha concepção e na forma de pensar, eu creio que avivamento, como aconteceu ali naquele período que os discípulos receberam a infusão do Espírito, receberam nova língua, havia interpretações, outros começaram a falar em idiomas, havia uma sabedoria extraordinária. Aquilo ali que aconteceu foi manifestar de Deus, derramado ao Espírito Santo para fortalecimento espiritual, porque línguas estranhas, escute bem, irmão, você está aprendendo, eu também estou aprendendo, edificando. Línguas estranhas é para edificação do vaso, ok? Então muitos, quando vem falar em língua, avivamento, Pentecoste, na verdade confunde. Avivamento não tem nada a ver com o derramado do Espírito Santo. Avivamento não tem nada a ver com falar em língua, edificação, receber dons, segundo escreveu o apóstolo Paulo, que para uns Deus deu doutores, pastor, evangelista, ensinadores, intérprete, interpretações de língua. Não tem nada a ver avivamento com falar em língua. Línguas estranhas é para edificação do vaso. Quantos entenderam essa verdade? Quantos concordam, ok? É algo muito interessante que eu demorei para entender, e por falta de ensinamentos mais aprofundados, a gente se confunde há muitos anos. Avivamento, derramar, falar em língua, Pentecoste, arrebatado, os bancos caem para um lado, arreda para o outro. Da minha juventude, muito eu confundi isso, muito eu confundi. Eu descobri que avivamento, diante da ótica de Deus e na visão dos profetas, vai muito além disso. Então, para que os irmãos entendam, Joel, capítulo 2, 28, se destaca muito. Mas se nós vemos entender o que eu li sobre a fase dos gafanhotos nessa noite, nós vamos mais além. A Bíblia diz que houve uma crise, uma seca tão terrível em Judá. Irmãos, quando nós falamos de Judá, observe bem, quando a gente, você sabe que na tradição judaica, preste atenção, na tradição judaica aqui, todo nome trazia algum significado. Se vocês forem olhar o nome dos profetas na Bíblia, o nome deles era dado com algum significado. Por exemplo, o nome de Moisés, na tradução judaica, ele tem algum significado. Se você entrar nos estudos ali, você vai ver o significado do nome de Moisés, o significado de Joel, de Amós, de todos os profetas. Então, na visão e na tradição judaica, todo nome tinha um significado. Por exemplo, Judá na Bíblia, onde houve essa seca, essa crise, essa migração, onde a terra foi devastada por esses gafanhotos, ao qual eu quero citar algum significado do que causou essa seca terrível aqui. Mas Judá é identificado como casa do pão, casa que alimenta, casa que mata a fome, casa que levanta, casa que acolhe. Na verdade, Judá, na visão judaica, é um acolhimento de Deus. Casa que dá o pão, casa que supre, casa que abençoa, são significados na visão, na tradução judaica para Judá. Só para vocês terem uma ideia aqui, o que vai acontecer depois dentro de Judá.
A história não vai nos dizer, meus irmãos, que a migração desses gafanhotos, elas têm aqui 4 sentidos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Por exemplo, o cortador é a larva que corta a folhagem, come as plantas e o que sobra. O migrador também, quando já voa pelos campos, ataca em grupos. O devorador, a idade adulta reprodutiva, quando aumenta já o apetite. Perceba bem, meus irmãos, a potencialidade, a capacidade desses gafanhotos que Joel estava profetizando que viria. Também o destruidor, que era o pulgão que se alimenta da seiva e mata a planta. Agora vocês olhem comigo, eu, por exemplo, eu vim do interior, nós lidamos com a agricultura, os meus pais nos ajudaram a nos alimentar, crescemos nos alimentando, e até hoje a sociedade, nós se alimentamos daquilo que os fazendeiros plantam, da plantação que há sobre o estado, e muitos estados como Mato Grosso, onde há muitas granjas. Por exemplo, eu vim de uma cidade do interior, menos nobre, pouco conhecida, terra difícil, e eu me lembro, meus irmãos, que quando dava uma seca ao decorrer do ano, e a gente olhava de longe das estradas, vinha vindo, até as folhas secavam, ficava tudo sem graça, ficava feio, parece que perdia a vida. A seca se instalava em determinados tempos, em 4 anos vinha uma seca, e toda plantação que não fosse regada com água, perdia a plantação. E vai mais além a história ainda. Além dessa seca, Joel vai dizer que esses gafanhotos, eles vão devorar, eles vão migrar, vão devorar tudo que estiver pela frente. Me lembro, meus irmãos, usando aqui uma conjecturação em cima do que eu estou ministrando, que no interior onde a gente viveu havia muitas plantações de fumo, e eu me lembro que as larvas, aquelas lagartas, quando eu voltava para casa, eu olhava na beira da rua, havia muitos fazendeiros, muitos plantadores de fumo do interior da nossa região. Eu cruzava no lado daquelas lajes que tinha na beirada azul, aquelas pedras, eu cruzava, eu via lá muitas larvas que os agricultores haviam tirado das plantas, porque destruía. Essa larva, ela reproduzia, era terrível, ela comia todas as folhas das plantações, destruiu literalmente. Cansei de ver, meus irmãos, aquelas larvas verdes caídas sobre as pedras que os agricultores botavam para que o sol matasse e secasse. Era uma praga terrível. Não é diferente daquilo que Joel está dizendo. Essa praga vai devastar de uma forma, segundo Joel, que começou a faltar a libação para o sacrifício no altar, começou a faltar a alimentação para que fosse cultuado ao Senhor. Olha a situação crítica em que Judá vai enfrentar agora. Nem alimento para a libação da casa do Senhor havia, faltava para os animais, os dinheiros se secavam. Então, meus irmãos, o povo dependia da agricultura daquela época. Por exemplo, o dinheiro para fazer isso vinho, o azeite, a oliva secou. Imagina que o azeite de oliva era para usada em diversas situações, usado até em ferimentos, para rituais do templo na época também era usado. O azeite de oliva para ungir e consagrar todos os utensílios da casa do Senhor. Isso vem sendo registrado desde lá do livro de Êxodo, segundo Moisés, e muitos outros histórias que são circunstâncias que acontecia dentro do templo. Então o azeite era usado para diversas situações, até para curar feridas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só para observar, os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou explicando aqui para chegar na revelação? Irmão, o vinheiro se secou, as folhagens das plantas, a ramoeira murchou, as árvores secaram, os pastos foram devastados por essa seca. Além da seca, destruiu o que os animais se alimentavam. Por exemplo, não tinha mais animais, os animais começaram a morrer, os rios se secaram. O profeta diz que houve uma seca terrível, que os rios se secaram. Era uma crise instalada. Por exemplo, a crise que houve no Brasil nesses 4 anos, para muitos foi uma coisa terrível, para muitos perderam emprego. Irmão, o povo não tem nem noção do que é crise. O povo enche a boca e diz: estamos em crise, perdi meu emprego. Não, você pode ter perdido, muitos perderam emprego, outros devolveram o carro para as concessionárias, outros tiveram que devolver casa para o banco. Irmão, isso é uma crise apenas financeira, mas pense numa crise que se está em Judá agora, que falta alimento. O povo ficou o ano todo
mesmo dizendo, com medo, vamos passar fome, vamos perder emprego, alguns até perderam o emprego, mas eu garanto que Jesus Cristo, o Senhor, garantiu pão e água para você. Quantos aqui passaram fome no ano passado? Ninguém passou, ninguém tem ideia o que é uma crise instalada. Em Judá, uma crise, cozidos secaram, o alimento acabou, o trigo para fazer o pão já não existia mais. Aquilo que era tradição na mesa do judeu, na mesa do povo de Israel, terminou, o pão já não havia mais. Era uma crise terrível, meus irmãos. Aí Deus vai usar agora o profeta na segunda fase em que se destaca o livro de Joel, chamando o povo para um arrependimento. O porquê, irmão Selomar, que aconteceu essa crise tão terrível? Vocês vão notar que ao decorrer da história, vocês vão ver que Deus sempre levanta o profeta para profetizar arrependimento quando o pecado começava a se manifestar. Deus sempre levantava os profetas para chamar a atenção do povo, para alertar o povo quando alguns padrões da vontade de Deus estavam sendo quebrados, quando alguns princípios da lei começavam a ser colocados de lado. O povo, ele viveu em um tempo farto, sim. O povo de Judá viveu em um período de muita fartura, mas esse período de fartura começou a ele deixar à vontade. A obra que eles faziam ali ficava de qualquer forma. A história vai mais além ainda. Se nós voltar alguns capítulos e versículos, ir para o livro de Abacuque, ir para o livro de Ezequiel, de Jeremias, vocês vão ver o povo de Judá, o povo de Israel, fazendo coisas desagradáveis, coisas terríveis diante dos olhos de Deus. Houve uma crise existencial, não só de alimento, mas na capacidade do temor a Deus, da obediência aos princípios. Muitos princípios já vinham sendo quebrados há muito tempo, e se você ver a história, lê o livro de Jeremias, lê o livro de Isaías, lê o livro do profeta Abacuque e de Ezequiel, você vai ver atrocidades terríveis que o povo de Israel cometia: pecado, imoralidade, blasfêmia contra Deus, casavam-se com pessoas de outras tribos, era um pecado de promiscuidade terrível, e isso foi gerando, trazendo essa crise. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém está livre de uma crise existencial, ninguém está livre de uma crise financeira, ninguém está livre de passar por um período de fraqueza espiritual, muitas vezes quase quebrando o princípio da palavra. Ninguém está livre, porque todos são seres humanos. Com o povo de Israel aconteceu a mesma coisa, mas quando a coisa começava a ficar estreita para o lado dele, então Deus levantava um profeta Ezequiel, Deus levantava o profeta Jeremias, Deus levantava Abacuque, Deus levantava tantos profetas e começava a profetizar: olha, é tempo de reconciliação, é tempo de arrependimento, é tempo de busca, é tempo de se vestir de pano de saco, é tempo de levar os seus filhos. A Bíblia vai dizer que Joel diz para ele levar os filhos para congregar e fazer um período de proibição de alimento e voltar a se consagrar na casa de Deus. Houve um despertamento, mas eu descubro no livro de Joel, quando se fala de avivamento, principalmente Joel 2:28, não existe avivamento sem que haja arrependimento. Deus não manifesta avivamento local, social, tanto na família, na igreja, em circunstância nenhuma, quando não há arrependimento. Todo tipo de avivamento que não gera temor, não gera busca de princípio, não gera obediência, não gera determinação de buscar, orar, se consagrar, não é avivamento. Deus sempre manifestou na história do povo de Judá, de Israel, da igreja, avivamento quando havia uma busca sincera. Deus estava pedindo de Judá: olha, não basta só cultuar, não basta ser religioso. Irmão, a maior crise que Judá viveu nessa fase que Joel profetizava, não foi a crise, olha bem, não foi a crise de pão, como o Brasil acha que estava numa crise, mas foi a crise existencial da perca da sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Princípios passaram a ser quebrados. E deixa eu dizer uma coisa aqui, eu abrindo parênteses para falar uma realidade: o Brasil acha que passa crise, a igreja acha que está vivendo crise. Meus irmãos, crise não é falta de membro na igreja, não. Crise não é falta de pão, de água, não. Crise existencial é a falta
na pobreza, você não sabe o que está falando, você vive um país livre, adora, serve, se quiser cultuar, cultua, se quiser adorar, adora, se não quiser você tem livre-arbítrio, mas pare de confundir crise financeira com crise espiritual. Nós temos que se preocupar apenas com uma crise, sem orar pela nossa sociedade, mas com a crise existencial das nossas igrejas. Infelizmente nós estamos perdendo a intimidade com o Espírito Santo, porque muitos princípios da palavra estão sendo violados. Há uma geração que hoje levanta a mão e diz: pregador não tem nada a ver, profecia não tem nada a ver, não precisa mais de revelação, não precisamos mais de profeta. Tem a palavra. Eu creio na palavra, mas creio nos profetas que Deus usa. Nos dons são promessas manifestadas em Joel 2:28, no livro dos apóstolos. Aconteceu na Rua Azusa, 100 anos atrás, começaram a ser batizados. A primeira irmã a ser batizada, uma irmã do círculo de oração, fundador do círculo de oração do Brasil, foi que recebeu o batismo com o Espírito Santo. A história vai mais além, o Evangelho cresceu, o Evangelho se destacou, e houve um período de manifestar de Deus em nossas igrejas. Sim, houve um tempo que havia mais profeta, havia mais adoração, havia mais temor, havia mais renúncia, havia mais consagração, havia mais oração, havia mais jejum, havia mais obediência, havia mais temor. Pai buscava pelos filhos, filho buscava pelos pais. Houve sim esse tempo, mas agora a verdadeira crise que nós evangélicos estamos enfrentando é uma crise existencial espiritual em nossos tempos, e nós precisamos voltar a reconquistar aquilo que perdemos, meus irmãos. Avivamento que não gera arrependimento não é avivamento. Não confunda falar algumas línguas estranhas com avivamento. Eu creio que todo avivamento ele gera perdão. Eu creio que todo avivamento gera renúncia. Todo avivamento gera obediência. E tem muita gente confundido por aí. Igreja lotada, igreja cheia. Olha, a igreja está cheia, o campo cresceu. Não esqueça mais de uma coisa: o diabo não está preocupado com a igreja cheia, até porque os templos estão cheios, mas a Bíblia diz: olha, esse povo me adora de lábio, mas o coração está longe. Não adianta uma multidão no barco, mas uma multidão dizendo para Pedro: não saia do barco, não seja destemido. Lembra de quantos estavam no barco com Pedro? Pois é, tu acha que todos eles estavam dizendo: não tema, o ano vai virar, Deus vai dar vitória, o trabalho vai crescer, a obra vai crescer, Deus vai manifestar, tu vai andar por cima da tempestade? Não, às vezes quantidade não significa nada para Deus. O que Deus está buscando nessa hora sim é salvar, encher sim os templos de vida, mas que renuncie o pecado. Hoje o povo enche igreja, evento enche igreja, enche público, enche praça, enche estado, enche, mas quando todos vão para casa, é uma meia dúzia que permanece cultuando, é uma meia dúzia que volta para o discipulado, é uma meia dúzia que renuncia, é uma meia dúzia que faz a diferença. Mas fica tranquilo, na história da igreja e do avivamento, Deus não contou com multidão, Deus contou com a minoria de 12 discípulos e sacudiu uma nação. Deus está contando com a minoria, mas cheia do Espírito de Deus. Eu creio em avivamento, meus irmãos, que gera arrependimento. Não existe avivamento se não há mudança social. E repito mais uma coisa: não confunda dar glória a Deus com avivamento, não tem nada a ver. Isso é adoração, a gente expressa, a gente gozija, e realmente receber o Espírito Santo nos fortalece, nos convence do pecado e de outras coisas. Mas avivamento não tem nada a ver com falar língua estranha. Falar línguas, edificação, eu gosto. Talvez aqui nós vamos falar até o término do culto nessa noite, vamos sair daqui fortalecido. Mas avivamento gera mudança na sociedade, gera mudança, gera arrependimento. Pai teme a Deus, mãe teme a Deus, filho obedece pai, filho de crente obedece, filho, esposo está em obediência de acordo e sujeito à concordância. Hoje nós temos uma geração aí que se veste de religioso, se veste de igreja,
não tem obediência, não tem respeito, não tem integridade, e ainda fala que faz parte do avivamento. Irmão, avivamento traz obediência, avivamento traz temor, não aqui na igreja, mas em casa, porque eu creio que a igreja, ela não começa fechada aqui, isso aqui são 4 paredes, mas a igreja começa cultuando em casa, igreja começa cultuando no lar, igreja começa com temor na escola, no trabalho, no banheiro, igreja começa com temor no shopping, na rua, na faculdade. Isso é avivamento. Avivamento não é algo que chega, movimenta corpo e passa. Avivamento, que é avivamento, ele chega, faz diferença na vida da igreja e na sociedade, e permanece para sempre. Oh, aleluia. A nossa geração tem confundido falar em língua, e eles estão tentando dar um jeito, irmão Carlos, e eu vejo, é bonito, ok, é muito legal, correr faz parte, profetizar quando Deus me manda, eu até faço esse movimento, porque creio no manifestar que o Espírito de Deus não é um espírito preso, mas é um espírito de movimento. Está em Ezequiel, você vai ler que o Espírito de Deus agitava as rodas, se movimentava de um lado para o outro. O Espírito de Deus é movimento, ele movimenta realmente. Só que deixa eu dizer uma coisa, existe muito barulho por aí que não edifica nada. Muitos eventos traz de longe, vem de perto, vai e volta, mas volto para casa. Quando é nos cultos de terça-feira, uma meia dúzia dentro da igreja. Quando é o culto de domingo, concordo com o evento, a gente bem sabe que evento é evento, aí há entendimento sobre isso. Mas quando volta esses eventos, pouco obedece, pouco se teme a Deus, pouco se sacrifica, pouco se renuncia. Essa geração apenas adora de lábio, mas o coração está longe. Tem muita gente caçando o profeta, muita gente caçando revelação, muita gente por aí atrás de evento que às vezes não tem nem a direção do Espírito, e essa geração está sendo levado a aceitar qualquer tipo de comida, qualquer tipo de princípio, e muitas dessas pessoas são induzidas de uma forma, alguns se tornam até altivos e dizem assim: eu aprendi assim, é dessa forma, ninguém muda, porque meu pastor diz que é assim, mas não tem problema se não tem base. Não, minha esposa diz que é assim, mas não tem importância se não tem base bíblica. Eu creio que aquilo é de Deus, tem princípio, aquilo que é de Deus tem base bíblica, e tudo que tem base na palavra, Deus garante a sua palavra. A nossa geração, meus irmãos, está sendo levada por muitos movimentos, igrejas que, olha aqui, preste atenção, meu Deus, eu ando apavorado, até me preocupo. Comentei com a minha esposa diz: mas para que tu ficar preocupado? Eu fico, sabe por quê? Porque pregador sofre com esse tipo de coisa, pastor sofre, mais pregador, mas quanto mais igreja para pregar, não é bom? É bom, mas eu vou dizer uma coisa para você: se você acha que quanto mais igreja para o pregador pregar vai ser legal, se enganou, porque eu tenho ido em muitas igrejas que não param de abrir, são pessoas que são rebeldes, são pessoas que não vivem no princípio da palavra. Você vai pregar nos cultos de 12 nações, tem gente despreparada, sem ousadia, sem autoridade, estragado dentro de casa, andarilhos da vida, que por uma crise que se instalou em Belém de Judá, quando o juiz julgava a terra, lá no livro de Ruth, no primeiro livro, a Bíblia diz que houve um homem pelo nome de Abimeleque, uma crise que se instalou em Judá, ele pega as magas, pega a família e vai para as terras de Moab. Onde era a terra de Moab, pregador? A terra da maldição, a terra onde Ló teve um cesto, onde ele concebeu com as suas filhas. Foi um pecado abominável diante dos olhos de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: esse homem foi para a terra de Moab, para a terra de maldição. Olha aqui, preste atenção no que eu vou trazer uma revelação para você. O que tem de gente que chega no fim do ano, acha que está vendo uma crise, mas não é. É apenas período, é apenas tempo de troca, é apenas da onde as pessoas vão parar, pensar onde vamos congregar, onde vamos estar esse ano. Mas o maior perigo da nossa sociedade, nossas igrejas, são os andarilhos da vida, abimeleques da vida, que vão para qualquer canto, sem a direção de Deus. Há uma crise na igreja, uma crise no bairro, uma crise na cidade, pega e vão embora para outro estado. Meus irmãos, paz de vocês, o que tem de família estragada por aí, que por causa de uma crise financeira, por causa de um problema eclesiástico local, não sabe esperar o tempo de Deus, faz como esse homem que vai para a terra
são o maior perigo para nossos templos e para nossas tribunas. Crise. Simplesmente crise. Vão andando, vão empurrando as coisas com a barriga da forma que dá, não ora mais, não jejuma mais, não busca mais, um primeiro amor não existe, agora eu vou no tato, agora eu vou no jeito, agora eu vou na prática, mas sensibilidade não tem mais, revelação não tem mais, oração para saber a direção de Deus não tem mais, vai ferir amigo, fere pastor, fere princípio, fere tudo, e quando vê a vida está uma roda gigante, e estão diante do altar, pastor, ora por mim, pede meu casamento. Irmão, é uma vergonha o nosso Brasil, as nossas igrejas tem sido a maior vergonha para a senhora. Sabe por quê? Não existe um povo com uma geração como agora, meus irmãos, que tudo se tornou normal, não tem nada a ver. Vira um Abimeleque da vida, deu uma crise em casa, deu uma crise financeira, deu uma crise na igreja, no ministério, eu vou largar, não espero o tempo de Deus, troca de esposa, troca de casamento, troca de placa, troca de igreja, não para nunca, não tem princípio, não tem obediência, não raiz, não tem estrutura, não tem leitura, não tem jejum, não tem oração. Porque eu vou dizer uma coisa: se tu quer ser crente para subir no arrebatamento, existe alguns princípios de oração que deve ter em pauta em nossa vida. Se quer subir no arrebatamento e ficar firme com a tua família guardada nestes finais de ano, não saia de princípios da oração. Fique com a oração, fique com a obediência, fique com temor, não vá no conselho de qualquer homem, porque pode ser terra da maldição para a tua vida. Oh, aleluia. Esse número de resumidos irmãos aqui nessa noite estão ouvindo uma palavra. Tem gente aqui que está recebendo uma direção de Deus. Deus está dizendo: não vai para a terra de Moabe. Às vezes o diabo pinta um quadro lindo, maravilhoso, você diz: é de Deus, é agora, vai dar certo, e quando vê, você perde os teus filhos, perde o teu marido, perde a tua casa, perde tudo. Não te preocupe se está no agrado da esposa, se está no agrado do marido, se está no agrado dos filhos, se está bem, aqui vai dar certo. Não se preocupa com sentimentos. O que vale para muitas vezes é o espírito da religiosidade, mas sentimento fica longe. Mas eu creio que avivamento não é só falar em língua, mas é a língua do amor, a língua da obediência, a língua dos princípios da palavra. Eu creio em princípio da palavra, meus irmãos. Você crê? Levanta a mão e dá glória a Deus. Uma crise que se instala em Judá vai fazer com que Deus peça para o povo voltar a se humilhar, vestir-se de pano de saco. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa: sabe o que Deus está pedindo para a nossa geração agora? Que volte a se humilhar. Sabe, meu irmão, eu fui ensinado desde criança que a vitória, meus irmãos, é de quem se humilha. O que tem de gente por aí que tem dificuldade de se humilhar na presença de Deus, se humilha para o emprego, se humilha para o homem, se humilha para qualquer coisa, mas tem dificuldade de se humilhar para Deus. Falar em se humilhar para alguns, para se humilhar para Deus aqui, é quase que pedir demais. Para que isso? Não precisa, tá bom, assim vai dar certo, irmão. Você não pode se conformar, você tem que ser um inconformado, sempre querer mais de Deus. Há centenas de promessas de Deus, de uma vida abundante, mas desde que nós buscamos, se humilhamos, a vitória de quem se humilha. Tem gente que prefere perder tudo na vida, mas não se humilhar. É soberbo, pálpebra levantada, é do jeito dele, ninguém muda. A forma que pensa em casa está certo, a forma que pensa na liderança vai dar certo, mas se esquece dos princípios do amor, da obediência. Deixa eu dizer uma coisa: se nós quisermos obter vitória e que Deus manifeste um verdadeiro avivamento em nossos tempos, em nossa vida social, na igreja, em qualquer lugar, nós vamos ter que voltar a se humilhar, nós vamos ter que voltar a andar de joelho. Quantos estão entendendo o clamor de Deus pela nossa vida? Se coloque de pé nessa noite. Uma linha reta nem sempre é o caminho mais curto, mais rápido. Uma linha reta, caminho curto. O povo de Israel ficou 40 anos rodando no deserto, achando que estava numa linha reta. Vamos por aqui, mais fácil. Deixa quieto, já passou, aqui não dá nada, deixa assim, continua servindo dessa forma. Não vai dar nada, a esposa não está vendo, o filho não está vendo, o pastor não está vendo, não tem importância. Esquece o princípio. Linha reta nem sempre é o caminho mais curto. O povo de Israel continuou 40 anos, uma jornada de 11, irmão, sabe o que é uma jornada de 11 dias? Por exemplo,
uma caminhada aí de 200 quilômetros, nossa suposição aqui, 200 quilômetros, ou 300 melhor, 11 dias levaria para caminhar 300 quilômetros hoje, uma pessoa normal, pegar a BR, caminhar 300 quilômetros, 11 dias, uma jornada de 40 anos, meus irmãos. Sabe o que é caminhar? É dar uma volta no mundo todo e mais um pouco. Sabe o que é isso, irmão? É muito erro, é muita quebra de princípio, é muita rebeldia, muita desobediência. Tem gente que patina na vida, nunca anda porque está em rebeldia. Tem gente que patina, ainda faz, até tenta, mas não anda, o ministério não anda, a família não anda, a igreja não anda, a obra não anda. Por quê? Porque não tem obediência a Deus, não tem obediência a pai, não tem obediência à liderança, não tem obediência à mãe, não tem obediência a ninguém. Faz do jeito que quer que vai dar certo. Uma linha reta nem sempre é o caminho mais rápido. O diabo traça caminhos perfeitos às vezes. Quando você está nele, você se acha difícil de sair de lá. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? É tempo de nós voltar a se humilhar. Se nós queremos que Deus venha trazer restituição e um verdadeiro avivamento dentro de casa, com verdadeiros princípios de amor e obediência, é tempo de reconquistar, é tempo de pegar com a mão aquilo que Deus nos deu através da palavra e voltar a orar em cima disso e dizer: Deus, me devolva, eu quero demais de volta aquilo que o diabo tentou roubar da minha vida, meu sonho, meu projeto, a minha comunhão com Deus. Nós estamos perdendo a comunhão com Deus, meus irmãos, e quem perde a comunhão com Deus não vai longe. Vira que nem Abimeleque, quando há uma crise em Judá, vai para a terra de Moab, vai perdendo tudo, e vai andando na vida, e de qualquer jeito está bom. Quando vê, está todo alinhado, e aí tu vai resolver o problema desse ser humano que tu não daria, por causa de uma crise, se torna uma coisa quase que impossível. Ela tem que voltar lá no primeiro amor, começar do zero, para começar as coisas a funcionar de novo. Meus irmãos, olha aqui que eu vou dizer uma coisa para você. Esquece crise. Esquece que vocês acham que passaram uma crise. Isso aí não é nada, não. Isso aí não significa nada. Ninguém passou fome. Eu tenho certeza que falta de alimento não faltou. Pelo meu ovo e feijão tinha na mesa. Na tal de crise que deu ano passado não faltou nada. E tinha gasolina nos postos? Tinha. Faltou alguns? Faltou. Mas isso não significou que faltou dinheiro para comprar alimento, porque Deus não deixa a sua descendência e nem o justo mendigar o pão. Diz a palavra de Deus. A maior crise na vida de uma pessoa é perder intimidade com Deus. A maior crise que você pode considerar, realmente estamos em crise, é quando nós perdemos a sensibilidade do Espírito de Deus. Ouvimos mais a voz do diabo que a voz de Deus. Aí realmente se instalou-se uma crise verdadeira, como aconteceu com o povo de Judá. Aí Deus usou uma situação social de alimentos para mostrar para eles que a sua coisa não estava boa, eles precisavam se voltar para Deus. Nós precisamos voltar a ter a sensibilidade do Espírito. Nós precisamos vir para o culto e começar a pensar no foco em Deus, esquecer o pregador, a eloquência do pregador, você prega bem, prega bonito. Nós temos que voltar a resgatar alguns princípios que nós não percebemos, mas estão pendurados em nós. Se o pregador não pregar bonito, não vem mais. Se o pregador não profetizar, não vem mais. Não, se o pregador não foi daquele que revela até identidade, a igreja não enche, o povo não vem. E o povo perdeu o princípio, já perdeu faz muito tempo, a falta de sensibilidade, porque quem tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, tem facilidade para receber a revelação de Deus. Levanta a tua mão para o céu nessa noite, você que está no seu banco. Olá, baixando, arabacana, eu vou orar pela tua vida nessa noite. Eu vou pedir para Deus abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar o teu final de ano. Deus vai te dar um ano abençoado. Escute, Deus vai te dar um ano, final de ano abençoado. O ano que vem, 2019, vem supremo e bênção de Deus, mas desde que você não saia dos princípios da palavra. Nunca perca a sensibilidade, porque dinheiro não segura casa, não segura igreja, não segura membro, não segura ovelha, não segura ninguém, quando essa igreja perde a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Irmão, reconquista o que tu perdeu. Eu não sei o que tu perdeu, mas a palavra de Deus nessa noite é que tu volte a se humilhar, que tu volte a buscar o que tu perdeu na caminhada. Não deixe barato para Satanás, porque ele que quer te destruir nessa última hora. Satanás não está brincando de ser Satanás.
E Ele está prestes a fazer o que Ele quiser para tirar alguém da presença dEle. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo. Eu te peço, Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua obra, abençoa o pastor que está lá, Senhor, cultuando os jovens, abençoa os obreiros amados que estão aqui, o cantor, Pai, que vem de longe, abençoa a vida de Moncasa, todos estão aqui, a minha família, abençoa cada pai, a cada mãe, a cada irmão, irmãos que estavam nessa noite lutando acerca de decisão. Tu deu uma direção para eles, e eles não vão poder virar o ano e dizer: Deus não falou. Deus falou no mês de novembro, no dia 25, sobre as terras de Moabe. Em nome de Jesus, Deus vai abrir a tua visão nesse ano, Deus vai largar a tua visão nesse ano, Deus vai te dar visão de águia nesse ano, e tu vai ser suprema e vitória, e graça e abundância de Deus na tua mesa, na tua casa, na tua família não vai faltar, porque enquanto tu tiver sensibilidade no Espírito, Deus vai estar pelejando por você, Deus vai estar pelejando pela tua casa, Deus vai estar pelejando pela tua família. Aleluia.